decisão do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, de anunciar o alinhamento do partido com a postura de não defender o impeachment de Jair Bolsonaro tem a ver com uma linha de atuação tucana desde quando Fernando Henrique foi presidente da República. Em 2003, é bom lembrar que quando Fernando Henrique passou o governo para Lula, havia um encaminhamento dos Estados Unidos para que o Brasil liderasse o que seria um livre mercado chamado ALCA. Lula chegou à presidência e disse que não ratificava este acordo. Ao contrário, foi e montou o que significou, apoiou o Mercosul. Fora esta atitude, Lula abriu diálogos e construiu ato contínuo o que se considerou-se BRICS. À época, o Vladimir Putin, não tinha a força que tem hoje e nem existia Xi Jinping, o presidente soberano da China. O fato é que Lula começou a liderar este processo e, com a sua habilidade internacional, começou, inclusive, a dialogar sobre temas globais, como foi a crise com o Irã por conta da usina nuclear. Lula cresceu tanto de dimensão e, à época, ele já estava sinalizando para o que significaria pré-sal. Pré-sal que daria ao Brasil a libertação ou os investimentos na educação e saúde para criar um novo tempo de relações internas e externas. Foi aí, com essa postura de Lula, que o establishment internacional, a partir dos Estados Unidos, começou a boicotar e aí começa a crise sequenciada a partir do mensalão. O mensalão é uma estratégia que terminou levando o PT ao desgaste diante de uma manobra no Supremo Tribunal em que o procurador da República, à época Roberto Gurgel, apresentou uma denúncia contra o ex-ministro José Dirceu sem uma única prova. Vários ministros votaram atestando que não havia provas. A partir daí, a sequência foi tirar primeiro José Dirceu do processo de sucessão no Brasil, porque ele teria um desempenho muito mais articulado do que Dilma, e aí veio a eleição da Dilma, e nesse processo, quando Dilma ratificou em Fortaleza que apoiava os BRICS criarem o seu próprio banco para disputar com o Banco Mundial, com o BID e o FMI, e quando os BRICS também decidiram criar sua própria moeda para disputar com o dólar, a partir daí ela começou a ser o alvo e chegou onde nós chegamos. O PSDB, em 2014, com Aécio Neves, resistiu e não aceitou o resultado e, a partir daí, começou a construir o que significou o impeachment de Dilma por um argumento que, anos seguintes, se mostrou frágil, inconsistente, mas às pedaladas, com um acordo entre setores do Judiciário, do Ministério Público e, sobretudo, do Congresso Nacional, Dilma caiu. A partir daí, Michel Temer, adotando a cartilha dos Estados Unidos, mandou que o Congresso simplesmente passasse a impor ao país 20 anos sem possibilidade de incremento de recursos novos. E chegamos agora, nesta fase de Bolsonaro, gerando inúmeros obstáculos para a paz nacional, gerando inclusive vários crimes de responsabilidade, mas o PSDB preferiu ficar com os Estados Unidos e não apoia o impeachment de Bolsonaro.